Ah, tem tanto, certo? 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, eu acho. Ele diz, mas vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, povo exclusivo de Deus, e ele diz, para que vocês anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Ele diz um povo santo, mas a mesma coisa ele diz. Ele disse para Israel a mesma coisa. Se você ler Êxodo 19. E ele disse para Israel, veja, porque eles estavam adorando, ele disse, se vocês adorarem assim, desta forma santa, e eu visitar vocês, então, para mim, vocês serão um povo, um tesouro. Embora eu tenha criado tudo, para vocês serão separados. Vocês serão separados, diferentes. Mas agora, ele está dizendo a mesma coisa para a igreja. Significando, a igreja tem que ser santa, santa, justa, separada do pecado. E este é o propósito das vestes, ele diz. Porque ela tem uma veste, ela é separada de todo mundo e de todas as outras religiões. As vestes, porque ela anda nas vestes. Porque as vestes é a justiça. É por isso que quando as duas alianças muito idênticas, quando eu vi que as alianças eram idênticas, eu fiquei confuso. Mas agora eu estou entendendo que a igreja tem a avenida, ela tem o meio. Ele criou para ela um corredor para ser capaz de andar na justiça de Deus. Oh, sim. Para que você também possa ser justo. Porque o mesmo Espírito Santo que ajudou Jesus está disponível hoje. Aleluia. A separação. E é por isso que eu disse, Deus na sua própria natureza, se você olhar no livro do Apocalipse, eu acho capítulo 4, você vê, do versículo 6 ao 12, você vê os querubins indo, gritando, em toda parte gritando, Santo, Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo. E eu disse, se você olhar a raiz hebraica da palavra santo, significa separado. Eles estão gritando, então, separado. Separado, separado é o Senhor nosso Deus, Ele é separado. Então ele diz, aqueles que o adoram têm que observar esta separação. Caso contrário, você está adorando outro. Veja a capacidade humana. Se você olhar a forma como ele criou a igreja, ele criou a igreja de tal maneira que você tem que adorar alguma coisa. Sim, você tem que adorar algo. Se você não adora Jesus, você vai encontrar o seu coração dizendo, bom, eu tenho que adorar pelo menos alguma coisa, eu não posso ficar vazio assim. Se você não quer adorar Jesus, pelo menos acha alguma coisa para adorar. Essa é a natureza do ser humano que ele criou. Então, se você não adorar Jesus, você sempre, inadvertidamente, vai adorar outro. Porque os adoradores de Jesus observam santidade. Porque Ele é santo. Vocês entenderam quando eu comecei dizendo, toda vez que o Senhor fala, você ouve que Ele está centralizando santidade de Deus onde? Na igreja. Centralizar a santidade de Deus na igreja. E ele está dizendo que ao fazer isso, então os adoradores de Jeová também têm que observar a santidade. Mas se você vai mais para frente, você vê algo interessante. Para aqueles que adoram Jeová, o Santo Jeová, e eles escolhem que eles querem observar aquela santidade, então ele diz, o seu estilo de vida
Esse é o problema de Trinidade Tobago. O seu estilo de vida tem que ser consistente com esta separação. Então não é algo escrito nos livros, é realizável na sua vida. Sim. Foi isso que eu quis dizer. Por isso que quando eu vim aqui e eu vi o tipo de adoração aqui, eu disse, uau, como é possível que há uma contradição? Sim, a palavra é contradição. Porque as comidas e as modas deste mundo pertencem ao mundo. Sim. E eu falei sobre as vestes, o que significa que o Senhor está anunciando a hora para as vestes da nação estar corretas, as vestes da igreja, as vestes dos crentes ser corretas. E ele disse, linho finíssimo, resplandecente e puro. Se você olhar outras narrativas na Bíblia sobre essas vestes, ele diz, sem mancha e sem ruga. Sem mancha e sem rugas. Sem manchas e sem ruga. Então, há uma descrição real do padrão de Deus. E ele está dizendo, veja, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a alcançar. Então eu entendo que é uma batalha dos desejos, da vontade. Nós é que não estamos querendo, porque Ele está aqui. Se nós desejássemos, aí está, Ele te ajudaria. Aleluia. E Ele está dizendo que se há um pastor nesta terra, então a mensagem é clara. Que a própria razão pela qual o pastor foi chamado é para preparar a igreja para crescer e atingir a estatura de Cristo. E esta estatura é uma estatura espiritual. Este crescimento, como você tem um bebê e você vai ao pediatra, ele diz, nós temos que o bebê tem que crescer, ganhar peso, tem que fazer isso, isso e aquilo. Esta dieta é chamada santidade. É isso que faz crescer a igreja. Sim. Está na hora de alimentar a igreja com alimento sério e forte, para que ela possa crescer e ser madura. Não mais este leite, cereal, essa comida de bebê, de prosperidade que vocês estão alimentando. Todos os dias, prosperidade, prosperidade. Vamos viver na terra para sempre. Mas eu vim para avisar para vocês que esta terra está chegando ao seu fim. Eu já vi. Justiça. A justiça muda o prazo de validade da igreja. Acho que ninguém me ouviu. Vou falar de novo deste lado. A justiça, se você olhar o prazo de validade, quando você compra alguma coisa com uma data, a justiça muda. O prazo de validade, ela se torna eterna. Mas da forma como ela está fazendo agora, este evangelho da prosperidade, os falsos profetas que você vê no Caribe, eles estão alimentando a igreja com perecíveis. Você é o que você come. É isso que faz a tua fibra. Posso ir adiante? Eu não tenho tempo. Então é isso que o Senhor está dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor está dizendo que há um requisito para a igreja. Se nós vamos adorar Jeová, o Deus que me enviou, o Deus de Israel, então ele diz isso. Aqueles que o adoram, ele exige que a vida deles, o cristianismo deles, o estilo de vida deles seja consistente com esta separação, esta santidade. É isso que eu estou dizendo. É por isso que eu mencionei 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, quando ele diz, que comunhão há então entre o crente e o incrédulo? E ele diz, que comunhão há entre luz e trevas? Então ele continua, então lá embaixo você ouve ele dizendo, eles me chamarão meu nome, então eu direi, eles são meu povo. Então esta se torna a igreja meu povo. A igreja que o Senhor chama de meu povo. Você quer saber quem é esse povo que ele chama de meu povo? Eu quero ser como eles. Então você olha as características deles.
a identidade deles. E uma delas diz, eles não misturam luz com trevas, significando, na salvação cristã da cruz, eu não sei de outras, mas eu estou falando daquela do Calvário, a salvação cristã da cruz, luz mais trevas sempre é igual a trevas. Ele está dizendo, você não pode misturar. Você não pode ouvir essa palavra santa de voltar à justiça hoje e amanhã eu venho e encontro você sentado ouvindo um ensino de um outro cara que se chama a si mesmo apóstolo da prosperidade. Ele diz que você não pode misturar. É uma rua de mão única. É sempre sobre escolhas. Ó, sim. E ele diz, escolhas têm consequências reais. Aleluia. Caso contrário, ele não diria que é mais fácil para um camelo. Querem acabar essa frase? Ele diz, entrar através do buraco da agulha. Então, cuidado com essa prosperidade. É tempo de dizer não. Você sempre vem aqui para nos dizer como ficar ricos, mas quem vai nos conduzir para o céu? É tempo de questionar. É tempo de fazer perguntas reais. Você tem que dizer, não, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. É tempo de fazer isso, certo? Com licença, apóstolo. Você sempre nos diz os 7 chaves de sabedoria para a prosperidade financeira. Mas o meu coração tem fome do céu. Quem vai me levar para o céu? Sim, é tempo de perguntar. Porque nós estamos em pecado, mas você não está falando para nós. Então, nós consideramos você responsável. Então, se você diz que Deus fala com você, então você é responsável pelo estado de pecado na terra. Porque o Deus que nós servimos é santo. E se Ele falar com você, Ele tem que repreender o pecado. Porque repreender o pecado é amor. É levá-los de volta para Deus. É amor, é amor. Posso ir adiante agora? Eu disse, se você olhar para a narrativa da visão das alianças, a primeira coisa que vem é a responsabilidade das vestes, significando, se você olhar Mateus 22, versículo de 1 a 14, por favor escrevam, Mateus 22, 1 a 14, você vê o Senhor falando da mesma vinda do Messias. Mateus 22, eu vou resumir para vocês, de 1 a 14. Posso resumir agora? Você ouve ele dizendo que um banquete estava preparado no céu. O dia das festas de casamento estava pronto. Apocalipse 19, bem-aventurados, aqueles que são chamados para a ceia das bodas. Esta é a festa que ele está falando. Então, o Senhor me enviou aqui para redefinir bênção nessas igrejas que amam tanto bênçãos. Para dizer para vocês que bênção e bênçãos é para aqueles que são convidados para a ceia das bodas de Deus. Isto é bênção. O que quer que seja que você tenha recebido como bênção, se você olhar para isso, sempre tem que te conduzir para a ceia das bodas do Cordeiro. Então você é abençoado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele também está te dizendo que você começa a questionar aquilo que você chama de bênção nesta igreja, nesta terra. Ó, sim. Tudo tem que ter uma perspectiva eterna para Deus. E ele está dizendo... Então, ele diz, Mateus 22, de 1 a 14. Olha o que ele diz. Ele fala claramente lá. Ele diz que quando aquele acontecimento que está sendo preparado... que eu acabei de anunciar, que o céu está pronto. Se você ouviu tudo que eu falei desde que eu comecei, a execução,
Tudo que está sendo dito é, cuidado, seja cuidadoso, porque o céu está pronto para receber a noiva. Mas ouça isso. Em Mateus 22, de 1 a 14, ele diz que quando ele viu os servos para dizerem aqueles para quem o acontecimento foi preparado, um diz, ai, desculpe, eu estou ocupado, eu tenho um casamento. Sabe, hoje é domingo, eu tenho que ir à igreja, eu não posso ir. Oh, sabe, nós estamos ocupados. Domingo é o dia que eu visito os membros da igreja. Domingo, segunda-feira eu vou tentar vir. Segunda-feira eu virei. Mas sabe, domingo é quando nós temos comunhão e nós comemos juntos. Eles dizem que eles estavam ocupados com seus programas humanos. Um foi aos seus negócios, o outro foi ao campo. Então o Senhor diz, vai traga as igrejas que estão nas ruas. Eu creio que esta é uma igreja que está na rua. Aleluia. Oh, sim. Ele diz, vai lá fora, nas curvas, e traga todos que possam estar prontos. Então veja isso, quando ele traz aqueles e se reúne todos os que estão prontos, eles se reúnem em um lugar, olha o que acontece agora, presta atenção. Deus Pai entra assim para checar os que foram trazidos. Então ele observa um homem lá. Ele observa um homem lá e ele diz, um homem lá que não está vestindo as vestes de casamento. Então, olha isso agora. Quando ele faz isso. Então, olha. Isso é o mais importante. Ele diz isso. Quando olha para ele, ele diz, amigo. Ele o chama de amigo. Isso me chocou. Quando eu li aquela parte, eu tremi, porque aquelas palavras são as palavras de Jesus. Aquela palavra ainda não se cumpriu e ainda vai se cumprir. Ele o chama de amigo. E eu perguntei, quem é o amigo de Jesus? Porque ele diz, amigo, meu amigo. Amigo meu. Amigo. Quem é o amigo de Deus nesta terra? Be careful now. Cuidado agora. Quando eu li isso, eu tremi. Quando ele diz amigo, eu comecei a entender. Eles se conheciam. Eles eram amigos. Sim. Então, o que transpira dali em diante é o que me choca, porque ele diz, quem permitiu que você entrasse aqui sem as vestes? Então, daquele ponto em diante, ele diz, amarre as mãos e os pés e os jogue para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Agora, olha isso. Isso me chocou demais. Porque eu entendi agora que não importa o quanto você e o Senhor se amam. Não importa o quanto você seja amigo. Mas quando aquele dia chegar e ele encontra e ele descobre que você não está vestindo as vestes, ele diz, sem misericórdia. Não há misericórdia. Não há misericórdia. Ele diz, naquele dia, mesmo que você tenha sido amigo, você vai ser lançado no inferno. Entenderam a gravidade disto? É por isso que eu estou aqui, para te dizer, cuidado. Eu estou vendo a maneira como você está andando com a sua salvação relaxadamente. Eu estou dizendo, cuidado. Cuidado com isso. Eu vejo a maneira como você é relaxado aqui, mas eu estou dizendo, por favor, cuidado. Porque naquele dia, porque não vai importar, vai ser inexcusável ser achado não pronto. Amigo, meu amigo, meu amigo, amigo meu, em qualquer língua, amigo. Você vai ser lançado no inferno. É por isso que ele me enviou aqui para dizer, por favor, vocês são abençoados, povo abençoado.
Porque agora, pelo menos, você sabe. E agora vocês podem fazer decisões corretas. Então, vamos começar com os pastores. Que os pastores entrem primeiro. Então, ajudem a igreja a entrar. Porque você nunca pode ser alguém que liberta até que você mesmo tenha sido liberto. Sim. Então, eu disse, quando você olha para a narrativa da mensagem que ressoa das alianças naquela visão, você vê, número 1, responsabilidade das vestes. Número 2, já mencionei, a separação. Mas então, o número 3, aí está. Número 3 é a apostasia, que você vê na igreja hoje. Você vê ela estampada diante de você assim. A apostasia desses dias é gritante, ela grita para você quando você ouve essa mensagem de purificação. Esta mensagem de retorno à pureza. Quando você olha quão santa é esta mensagem, então você começa a ver o quanto falta para a igreja. E foi isso que eu disse aqui. Quando você vai ao livro de Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, Hebreus 6, 4 a 6, então você entende o que o Senhor está falando sobre aquele dia. Hebreus 6, do 4 ao 6, aleluia. Vocês ainda me amam? Eu acho que as pessoas estão dizendo, não, acho que eu não gosto mais desse cara. No começo eu gostei de você, mas agora eu tenho que pensar melhor. Tudo bem comigo? Comigo tudo bem. Eu não estou pronto ainda para ser amado. Mas eu quero que vocês amem a Jesus. Por quê? Porque a razão pela qual eu vim é para que vocês o amem. Eu tenho que diminuir para que ele seja magnificado. Ele é o rei. Oh, sim. Aleluia.